E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o Batman do DCU, né? O Batman Brave and the Bold que a gente vai ter dentro do DCU do James Gunn. A gente tem uma grande expectativa de quem pode ser que atue e quem seja o Batman desse DCU, já tá confirmado pra todo mundo, né? Não precisa reafirmar isso, que não vai ser Robert Pattinson, que isso vai ficar isolado. Se tiver um novo filme, vai ficar de forma isolada. E vamos ter um novo Batman agora, o DCU, junto com o Robin do Damian Wayne. Então a gente vai ter uma nova adaptação do Batman, com um novo ator, e eu acho que muito mais parecido com o que é o personagem dos quadrinhos. E recentemente, o ator deu uma entrevista, né? Ele tá promovendo o novo filme que ele tá fazendo, e ele deu uma entrevista comentando um pouquinho sobre isso. É uma das grandes fancastings que os fãs têm em relação ao Batman do DCU, é esse ator. E ele comentou um pouquinho sobre isso, e talvez ele tenha dado pistas de que talvez a DC já esteja entrado em contato com ele para talvez eles fizerem um teste ou fazer alguma coisa para ele ser o Batman do DCU. Então vou comentar um pouquinho sobre isso e o que a gente pode esperar da escolha desse ator pro Batman do DCU. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias, cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais esse canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos comentar um pouquinho sobre o Batman do DCU. Se tem uma dúvida muito grande sobre quem que vai interpretar o Batman do DCU, né? A gente já teve um primeiro vislumbre do personagem lá na primeira temporada de Critical Commandos, né? Do Comando das Criaturas, que a gente vê que vai ser um Batman, pelo que parece, né? Talvez não seja o visual final do personagem, mas vai ser um Batman bem grandão, bem fortão, né? Então já tinha especulação, eu comentei aqui no canal, talvez do Alan Ritchson ser o Batman, né? Pela questão física, mas eu acho que vai ser ele, porque em termos de atuação ele é bem fraquinho, tadinho. Ele é bom, ele faz ali o personagem brucutu ali em Witcher, ele manda bem, mas eu acho que é muito difícil ele ser o Batman. Então você tem muito fancasting sobre talvez atores para fazer o Batman. Tem o Jake Gyllenhaal, tem lá o Jensen Ackles, tem também outro ator que, na minha visão, na minha opinião, eu já comentei várias vezes aqui no canal, que é o meu ator favorito, que eu mais gostaria de ver para interpretar o Batman, que é o ator Brendan Sklenar, que é o ator assim que eu mais de todos os atores de fancasting, né? Obviamente pode ser que apareça outro ator aí para fazer o personagem, mas de fancasting, de escolha dos fãs, eu acho que é o ator que eu mais gosto e que eu mais gostaria de ver interpretando o Batman do DCU. E aí ele recentemente ele tá promovendo um filme que ele tá comentando, e ele comentou um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade de ele ser o Batman do DCU, que seria um sonho para ele, e que talvez a DC já tenha entrado em contato com ele para interpretar o Batman do DCU ou fazer algum teste para interpretar o personagem. Então vamos ver essas novas informações aqui, e depois eu comento um pouquinho mais sobre o que eu acho dessa possível escolha. Aqui, galera, eu peguei as informações aqui no site O Vício e eles comentam: Brendan Sklenar sugere ter sido contactado para interpretar o Batman no DCU. E aqui nas informações eles comentam, né? Brendan Sklenar sugeriu que foi contatado pela DC Studios para interpretar o Batman do DCU. O ator tem aumentado a campanha para dar vida ao herói e surge como um dos favoritos dos fãs. E aqui a gente tem as falas do Brendan Sklenar, né? Ele comenta, né? Quer dizer, para Batman, vamos continuar com isso. É algo que eu quero fazer desde que era criança e nunca falei sobre isso. Simplesmente começou a acontecer e pensei, isso é legal. E agora talvez espero que aconteça em algum momento. Então, tipo, ele não esperava que isso fosse acontecer, ele tem um sonho, mas nunca achou que isso poderia ter real. Só que aí os fãs começaram a ir nas redes sociais dele, comentar nas redes sociais dele, e começaram a falar, cara, você seria um Batman perfeito, você fazeria um Batman muito bom, sabe? Eu acho que ele conseguiria fazer, sabe? Ele é muito bom ator e eu acho que ele tem uma postura de Batman. Então, talvez seria uma ideia interessante. Ele não tinha essa ideia de interpretar o Batman, mas pelo que os fãs começaram a criar campanha e ele começou a ver isso, começou a ver esse movimento e falou, pô, pode ser que aconteça, né, cara? Seria o grande auge da minha carreira, né? Ele continua falando, né? Eu adoraria fazer isso. Literalmente um sonho de infância fazer algo assim. Especificamente esse personagem. Se algum dia eu fizesse qualquer tipo de coisa no universo de super-heróis, seria isso, sabe? E aqui eu acho que é a frase principal de que talvez ele já tenha sido contatado para interpretar o Batman do DCU, né? Ele fala aqui, né? Quando questionado se seu telefone já havia tocado para discutir a possibilidade, ele apontou. E aqui ele tem a fala, né? Acho que existe alguma consciência de mim em algum nível, no estúdio, provavelmente. Mas sim, sei que estão longe de fazer isso. De qualquer forma, a criança em mim e o adulto em mim pensam, isso é muito legal. E eu tenho várias ideias. Enfim, seria ótimo. Então, comentou, cara, a gente não pode definir nada, eu não tenho poder sobre isso, eles ainda estão longe de escolher o ator, eu não acho que esteja tão longe assim. Eu ainda acho que até no final de 2025, se o The Batman não acabar tendo desenvolvimento, como eu comentei no outro vídeo, e não acabar avançando, eu acho que existe uma chance de a gente ter alguma nova informação sobre o Batman Brave and the Bold. O roteiro está sendo escrito, e pelo que parece ele está avançando bem rapidamente. Ele seria uma ótima escolha. Os fãs começaram a criar essa campanha online nas redes sociais para ele, começaram a ir nas redes sociais dele, começaram a comentar sobre isso, seria uma boa escolha, que ele poderia fazer um bom Batman. Então, cara, igual eu comentei aqui no canal, seria uma escolha mais perfeita assim. Eu gostaria muito de ver o Brendan Sklenar fazendo o Batman, sabe? Eu acho que seria uma boa escolha dele interpretar o Batman. É o meu favorito dos fãs, pode ser que apareça outro ator, mas é o meu favorito dos fãs. Então eu acho que
cara, existe talvez uma possibilidade aí, e talvez a DC já tenha entrado em contato com ele para interpretar o Batman do DCU. Então, galera, eu acho que, como sempre comentei aqui no canal, de todas as escolhas, cara, Alan Whitson, Jensen Ackles, Jake Gyllenhaal, na minha visão, o Jake Gyllenhaal seria o melhor. Só que eu não acho que o Jake Gyllenhaal vai assinar contrato para ficar 10 anos fazendo filme de herói, sabe? Eu duvido muito, o Jake Gyllenhaal não é esse tipo de ator. Então eu acho que das escolhas possíveis, que pode ser que aconteça e tal, e vendo que acho que a DC, ela vai atrás de um ator mais conhecido para fechar um contato bom ali, para ele ficar muito tempo e eles não precisarem gastar uma fortuna gigantesca com o personagem, eu acho que o Brandon Sklenar seria uma boa escolha, porque ele é um ator jovem, um ator que tá na faixa do personagem que eles estão procurando. Eu acho que eles estão procurando um ator na faixa dos 35 aos 40 anos de idade para fazer esse Batman um pouquinho mais velho, não tão velho como era o Batman do Ben Affleck, que já tava chegando aos 60 anos, um pouquinho mais velho para fazer o personagem. Eu acho que seria uma boa escolha, ele tá nessa faixa de idade, e é um ator jovem, e um ator que tá em ascensão, sabe? Ele tá começando a aparecer, fazer projetos novos agora, e ele tá em ascensão. Ele fez 2 projetos no passado, né? Fez aquele o novo filme lá da Blake Lively, lá que deu uma polêmica gigantesca, o novo filme que tá lançando agora, que tá dando uma polêmica, ele tá fazendo também uma série de muito sucesso lá nos Estados Unidos, e ele tá começando a surgir agora, tá começando a aparecer agora, e tá começando a se tornar, e as pessoas começando a comentar um pouquinho sobre o nome dele, e é aquilo que a gente fala, e eu vi uns comentários assim nas redes sociais. Hollywood percebe quando um ator novo tá começando a surgir e ele vai ser grande dentro de Hollywood. Eles começam a falar muito daquele nome começa a crescer muito dentro da indústria. Por exemplo, foi o que aconteceu com o Aaron Pierre, o ator lá que já foi confirmado como John Stewart dentro do universo DC, dentro do DCU. É um ator jovem e um ator que começa a aparecer, começa a surgir o nome dele. Muita gente começa a comentar sobre esse ator, e quando Hollywood percebe que tem um grande ator em mãos e um possível astro em mãos, eles começam a comentar muito sobre isso. E é o que está acontecendo nesse momento com o Brandon Sklenar. Eu sempre comentei aqui no canal que seria a minha escolha favorita, é o cara que eu mais gostaria de ver. Não é um cara extremamente famoso, então é um cara que eu acho que a DC tá procurando muito por isso. Um ator jovem e um ator que... Não, o personagem, quando a gente olhar pro personagem, a gente não vai ver o ator, sabe? A gente vai ver o personagem, sabe? E é o que vai acontecer, por exemplo, com o David Cornswet como Superman. A gente vai olhar pro David Cornswet e a gente não vai ver o David Cornswet, a gente vai ver o Superman, sabe? Na minha visão, eu acho que eles sempre procuraram escolher um ator gigantesco para fazer o Batman. Eu acho que seria legal você fazer algo diferente agora, você ir atrás de um ator diferente. Por exemplo, o Robert Pattinson, quando a gente olhar pro Robert Pattinson no futuro, a gente não vai ver o Robert Pattinson como Batman, a gente vai ver o Robert Pattinson, a gente vai lembrar do Robert Pattinson lá no Harry Potter, a gente vai lembrar do Robert Pattinson lá em Crepúsculo, mas a gente vai lembrar do Robert Pattinson como o Batman. Não vai ser 100% só o Batman, sabe? Eu acho que eles estão procurando um ator que vai no futuro, todo mundo vai lembrar dele como Batman, sabe? Eu acho que essa é a escolha deles, e na minha visão, a escolha do Brandon Sklenar é uma escolha muito boa, é um ator muito bom, é um ator que não tem problema pra ficar forte, pra ficar fisicamente parecido com o personagem, é um ator que na minha visão ele tem cara muito de Bruce Wayne. Ele tem a questão de ter o cabelo mais claro, mas é a questão só de pintar o cabelo, não é uma questão muito complexa de ser feita, e ele tem uma voz que eu acho que é isso que mais combina com ele. Ele tem uma voz muito grossa e que combina muito com o personagem, que quando ele vestiu o uniforme do Batman, porra, vai ficar muito legal, sabe? Vai ficar muito bom. Eu acho que combina muito com o personagem, é a minha escolha favorita, e ele já próprio, né, deu essa indicação que talvez a DC já tenha entrado em contato com ele, ou talvez alguém dentro do estúdio já saiba, já tenha uma consciência da escolha dele, que ele pode ser uma escolha interessante, e talvez no futuro, quando eles começarem a fazer a escalação do Batman, eles olhem pro nome dele e talvez façam algum teste com ele. Então vamos guardar, mas eu achei muito interessante isso, eu acho que pode ser uma escolha, se eles fizerem, uma escolha muito boa mesmo, e é a minha escolha favorita. Talvez apareça outro ator novo aí, que vai surgir do nada e vai pegar o personagem, vai ser incrível, mas vamos ver. Mas de todas as escolhas que a gente tá tendo recentemente, eu acho que é uma escolha que eu gostaria bastante de acontecer. Eu acho que é um ator que combina muito com o personagem e pode fazer um ótimo trabalho. Vamos aguardar, mas fortes sinais de que talvez eles já tenham procurando um ator para fazer o Batman do DCU. E aí, galera, o que vocês acham da possível escolha do Brandon Sklenar para fazer o Batman do DCU? Vocês gostariam de ver ele interpretando o Batman, ou vocês gostariam de ver outros atores interpretando o Batman e tem outros nomes melhores em mente? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima aí. Tchau.